Ora, em Fátima, a glória de Deus e da deusa é que o ser humano seja um abjeto, um bicho. E ele fica abaixo do ser humano. Se põe ali de rastros. Ele anda de joelhos. Ele se faça sangrar. Ele se despoja de si próprio, da sua dignidade. Faça coisas que não tem coragem de fazer na sua terra. Mas que faça ali, naquele contexto. O ambiente é tão desumano e desumanizador que as pessoas chegam ali e fazem aberrações que não farão noutro sítio, quando estão no seu bom juízo. As pessoas estão realmente no seu bom juízo. E estas afirmações são sempre muito polémicas, Sr. Padre, seja bem-vindo, porque está a lidar com uma coisa que para as pessoas é muito importante, que é a sua fé. As pessoas, quando vão de joelhos justamente até à Basílica, estão a cumprir promessas alimentadas por uma fé. Estão alimentadas por uma fé e o que está em questão, já agora muito obrigado, o que está em questão é exatamente a qualidade da fé. Porque é uma fé que nos dignifica, que nos levanta, que nos humaniza e faz crescer de dentro para fora. E há uma fé que nos torna indignos aos nossos próprios olhos. Mas alguém nos impôs aquela fé? A fé que cabe a uma igreja a revelar, a anunciar, é a fé de Jesus. E a fé de Jesus acontece dentro da pessoa, como o despertar de uma fonte, e que faz crescer a pessoa de dentro para fora, primeiro em liberdade. Não implica sacrifícios. E depois em dignidade. Nunca sacrifícios. Nunca sacrifícios. O sacrifício é detestado por Deus. Portanto, Mas não é a igreja, não é esse é o discurso de muitos padres, que exigem das pessoas o sacrifício nesta vida terrena para se alcançar o paraíso. Não é? Exatamente, a mensagem de Fátima, atribuída a Fátima, de oração e sacrifício, é a prova provada de que não aconteceu nada. Porque em termos de evangelho, da fé de Jesus, Deus não precisa da nossa oração, Deus muito menos precisa dos nossos sacrifícios. Quer dizer, o amor não precisa de nada, só precisa de ser acolhido por nós e que o deixemos ser amor em nós. Então não precisamos ir à igreja. Não precisamos de ir à igreja, precisamos nos encontrar uns com os outros. Porque se vamos à igreja, estamos rodeados de pessoas com as quais não falamos durante o tempo todo que estamos ali dentro, que até é proibido, então é melhor que troquemos isso por comidas partilhadas em que todos conversamos, comemos e simultaneamente criamos amizade e estreitamos os afetos. Isto é que é a verdadeira Mas, Eucaristia. Padre Mário, as pessoas quando cumprem estas promessas estão a cumpri-las porque, segundo elas, receberam uma graça. Portanto, fizeram uma promessa, sei lá, para que o filho se curasse, para que alguém, por exemplo, antigamente era para que o filho não fosse morto na guerra colonial, etc. As pessoas encontram em Nossa Senhora e encontram em Fátima solução para os seus problemas. Pensam que encontram solução. Então onde é que está a solução para os porque problemas? todos fizeram promessas para irem a Fátima e não as puderam cumprir porque morreram na guerra. Eu fui capelão militar e sei. Morreram na guerra. Portanto, e fizeram as A promessas. promessa só por si não implica depois um bom resultado, não é? Portanto, entendeu? Só por si. E quando não se faz promessa nenhuma e também se tem um resultado idêntico, tira-se a conclusão de que com promessa ou sem promessa, a realidade é o que aconteceu Então as lá. pessoas remetem para o céu, remetem para o divino a solução dos seus problemas, é isso? Quando buscamos fora Isso. a solução para os nossos problemas, essa solução é sempre errada. Então onde é que vamos buscar? Onde é que vamos? Dentro de cada pessoa. É no mais íntimo de cada um de nós que Deus nos habita e é a partir dessa realidade que eu sou. Portanto, as pessoas quando vão fora procurar, elas são levadas a procurar fora o que está dentro delas, porque nenhum poder organizado, institucionalizado, gosta que as pessoas, as populações do seu todo, descubram que a capacidade está dentro delas. Descubram o seu próprio poder. Porque a capacidade que trazem em si de transformarem a sua vida, transformarem a sociedade. Então a Igreja é um poder organizado, isso É um poder institucional sagrado, que é o pior de todos os poderes, é o poder sagrado, porque o poder sagrado parece que ninguém o pode contestar, até os outros poderes laicos, seculares, de certa maneira vêm fazer-lhes vénia e como que são reconhecidos por intermédio dele,
Enquanto o Papa não reconhecesse o Afonso Henriques, por exemplo, as populações não obedeceriam ao Afonso Henriques, ele não era rei. Isto no início... Não, aliás, é o Papa que faz com que Portugal se torne um país independente. País independente. Pronto, o poder sagrado é sempre o pior dos poderes. E o poder, de facto, tem esse condão de levar as pessoas a deixarem-se encandear. Tem uma ideologia e é com essa ideologia que arrasta as pessoas a saírem, a não encontrarem dentro de si, a saírem delas à procura de soluções fora delas. O senhor Tem santuários. foi chamado para a igreja ou não? Hã? O senhor padre foi chamado para a igreja. Eu sou um padre com vocação e a vocação é que me levou ao seminário. Não foi o seminário que me deu a vocação. A vocação nasce em mim. E o seminário deu-me alguma preparação durante 12 anos. Agora, o que é isso da vocação? Vocação é um apelo, é um chamamento, é um apelo interior. Portanto, cá está o menino, Mário, aos 7 ou 8 anos, já sentia um apelo interior, não vinha de fora, vinha de dentro de mim, que me leva a dizer à minha mãe, sobretudo à minha mãe, que é com quem vivo mais proximamente, e eu quando for grande quero ser padre. Curiosamente eu acrescentava só para mim, quando for grande quero ser padre, e o resto dizia baixinho para mim, para ser diferente dos padres que já conhecia, que era um tio meu, por sinal, cônego e irmão da minha mãe. E o pároco da freguesia, da paróquia onde tinha Mas não se nascido, identificava para ser como diferente. E o que é que queria fazer de diferente? A diferença estava em que eu percebia que, já em criança percebia, porque também fui ajudante de missa, ajudante de altar, e também já percebia que o padre era uma espécie de funcionário que estava ali, do religioso, funcionava naquelas horas, abria o cartório e funcionava. Fechava o cartório e já não funcionava. E depois tudo era pago, tudo era pago. E às vezes recebia as pessoas com 2 pedras na mão. Quer dizer, não estava bem disposto e dizia, agora serve uma cesta e não sei o quê e tal. Porque eu, nas férias, depois como seminarista, passava muito tempo na residência paroquial. E via esses testemunhos e isso desagradava-me, doía-me cá dentro. E como me dói esta história de Fátima, quando eu vejo as pessoas a rastejar, dói-me, mas dói a qualquer pessoa com sensibilidade. E, portanto, se há um Deus que se agrada destas promessas e do cumprimento destas promessas, já é mau fazer as promessas, pior ainda é cumpri-las. Portanto, se as pessoas falarem comigo, eu desobrigo de todas as promessas. E só, já fez mal, foi prometer. Mas pronto, deixa lá. Agora fará pior se vai cumprir. Voltemos a Fátima. Um Deus desse era um Deus cruel. O fenómeno de Fátima não tem nada de dignidade humana, portanto esta frase já ficou mais ou menos explicada, mas para si Fátima é um grande negócio e uma grande empresa. Multinacional. É uma multinacional, agora transnacional, porque o Parece a turismo, fazer 100 anos. o turismo religioso apoderou-se de Fátima. Já não é a Conferência Episcopal que controla Fátima, portanto já é o turismo religioso como potência, como poder enorme. E hoje, nem que por hipótese a Igreja viesse a demarcar-se finalmente, que é o que eu peço ao Papa Francisco, caso cá venha, que se venha demarcar de tudo aquilo. Nem que se viesse a demarcar, o turismo religioso tomou conta e aquilo continuaria. Só que, pelo menos, salvávamos a dignidade Todos os eclesial. papas deram a bola, começar por Paulo VI quando cá vem, depois João Paulo II, depois o Papa Bento XVI E nós estamos pode ser que o Papa Francisco já vamos ao Papa Francisco. também dê. Mas os papas todos, eu não estranho nada a isso, porque os papas seguem uma teologia, aliás, só há uma teologia que justifica o papado, que é a teologia cristã. O cristianismo tem uma teologia que justifica o papado. Porque cristianismo tem na sua raiz, como já sabemos, a palavra, o substantivo Cristo. Cristo não é uma realidade histórica. Todos os meus companheiros, padres e bispos e o Papa sabem que Cristo não é uma realidade histórica. Ponto final. Todos sabem. Não o disserem, Isso quer dizer o que é com isso? que como não é realidade histórica, Mas Cristo não existiu? pois se não é a realidade histórica, que estou a dizer, só pode existir como um mito. É chamado Cristo da fé, tem toda uma dimensão mítica que tem um condão perverso de transformar um ser humano que é Jesus de Nazaré, filho de Maria, Quem é mais quem?
O filho de Maria com o artigo definido, é assim que diz. Diz o Evangelho de Marcos. Quem é o pai? O Evangelho de Marcos não lhe atribui pai nenhum. O Evangelho de Marcos não lhe atribui pai nenhum. Não lhe atribui. Só diz que é o filho de Maria. E com isso está a dar-lhe uma dignidade humana, de fragilidade, e não está a dar-lhe dignidade divina. Esta é a realidade de onde se parte. O Cristo da fé vem pegar nesta realidade histórica, da qual, de algum modo, sem vergonha, porque nunca justificaria o poder, a organização de poder, pega nesta realidade histórica e cobre-a e dá-nos forma, de algum modo, a Mas, indivina. Padre Mário, então para si o Papa é uma espécie de presidente do Conselho de Administração da Igreja Católica De uma Apostólica. máfia chamada Cúria Romana, que é a máfia das máfias. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer assim de caras, mesmo ao... Aliás, nunca teve. Nunca tive. E se tiver alguma vez a possibilidade de dizer ao Papa Francisco, diria aos Mas meus porquê que a Cúria é uma máfia? Então, olha, é a máfia das máfias, porque todas as máfias aprendem com essa. Porque é um poder organizado, tão cientificamente organizado, onde os outros estão a aprender e ele já vai longe. Quando os outros o imitam em alguma coisa, ele já está com outras tecnologias muito mais avançadas. Então, mas vamos lá ver, vamos lá tentar perceber. Esta empresa chamada Sim, Igreja sim. foi construída há 2000 anos? Assim como a empresa propriamente é desde o século IV com Constantino, é o primeiro Papa. Exatamente. Constantino é o primeiro Papa. Com esta pompa e Foi a primeira circunstância. vez que se nomeou um diretor. Ele próprio se nomeou Papa. E ele autoelegeu-se Papa. Porque percebeu, e foi quando ele adotou o cristianismo como religião oficial do Império, porque ele redescobriu, em vez de andarmos a persegui-la, a gente junta-se a ela. Porquê? Porque são as pessoas que estão mais preparadas, os bispos eram as pessoas mais preparadas, então vai pô-los a funcionários do Império a administrar territórios. Quer dizer, as dioceses é uma herança do Império Romano, até as divisões territoriais ainda vêm desde aí. Portanto, as divisões administrativas do Império Romano, e cada bispo estava à frente de uma província que colhia os impostos para entregar a Roma. Portanto, tinha esta função. Não, e a mais Igreja está ligada nitidamente ao longo da sua história à conquista de terreno, à conquista de território, a questões políticas. É não é? evidente, mas a Igreja sempre é isso. E durante estes 2000 anos ela vingou porque ela conseguiu ter o pensamento único, utilizou todos os meios possíveis e mais alguns para que a sua doutrina fosse imposta nas mentes das cabeças, nas mentes e nas consciências. Veja que nós nascemos durante estes séculos Então, mas todos as outras religiões não fazem o mesmo? Não, mas a Igreja Católica teve depois aquela fratura do século XVI com o protestantismo, mas os protestantismos, como são filhos da Igreja Católica, seguem as mesmas coisas. Tudo o que estava para trás eles aceitaram menos o papado. O resto querem tudo na mesma. Mas voltemos a Fátima. Porquê que surgiu Fátima há 99 anos? Fátima acontece Porque a Igreja inicialmente não queria aceitar o acontece fenómeno de como uma Fátima. criação do clero de Orém, sobretudo, não tanto do clero de Orém, esses são colaboradores do cérebro principal, que é o cônego Formigão, que era professor do seminário de Santarém, que já não era bem de Orém. O seminário de Santarém, ele era lá professor, era o padre mais popular em nível do país, das paróquias do país, convidado por muitos padres para estarem em muitos lados, percorria um bocadinho o país, conhecia bem o país. Portanto, uma empresa, uma iniciativa onde ele se metesse, tinha logo sucesso, a adesão dos padres. O objetivo dele era, primeiro, combater a implantação da República, porque a República, com a sua implantação, logo em 1911, publicou a lei de separação da Igreja do Estado. Fez uma coisa que durante a monarquia nunca tinha acontecido. E, portanto, separou a Igreja do Estado, a Igreja é uma coisa, o Estado é outra, tornou-se autónomo e depois apropriou-se do grande património todo da Igreja. Nacionalizou e fez muito bem. Se a riqueza estava ali acumulada e concentrada, ainda hoje, das dioceses, elas têm algumas dioceses, recebem de heranças património, não sabem o que é que vamos fazer, está parado tudo assim a monte, e casas abandonadas, e isto é uma indecência. Portanto, era bom que alguém nacionalizasse aquilo, pusesse aquilo a render para bem da sociedade. Ora, e ele contra a República, e também porque com a República criou-se um clima de liberdade,
E então a maior parte das populações começou a abandonar. Na Primeira República. Sim, na Primeira República. Começou a abandonar a frequência da missa ao domingo, deixar aquelas devoções todas e tal. E eles começaram a pôr as mãos na cabeça que vai ser de nós. Então temos que criar alguma coisa. Já tinha havido em Lourdes, Exatamente. com sucesso em Lourdes. Como eu sou a Imaculada Conceição, também aconteceu lá. Com a Bernadette, não é? Sim, também acontece lá porque o Papa impôs como dogma de fé que a Maria tinha sido concebida sem pecado. Pôs um dogma de fé da Imaculada Conceição. Os teólogos todos protestavam. E então era preciso inventar uma aparição para impor por a própria Bíblia dizer Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Agora calai os teólogos. Porque eu próprio venho cá dizer. Claro, isto é uma criação do clero de França. Ora, o cônego de Formigão passou, ele próprio confessa, passou um mês e meio em Lourdes a ver como é que aquela patraia, aquele teatro vingou lá, para depois reproduzir isso aqui à portuguesa. E aqui ainda ficou mais macabro, mas à portuguesa ficou mais macabro. E então fez um teatrinho, escreveu o guião, e hoje temos o guião todo. Mas isto está tudo provado pela documentação crítica de Fátima, que o santuário, se calhar na sua ingenuidade, talvez sem ler, coletou tudo o que tinha de documentação e publicou em vários volumes. Está tudo aí ao alcance de qualquer pessoa. Aliás, o senhor guia-se, portanto, por essa documentação crítica. Então, mas os pastorinhos nem sequer ali estiveram, é isso? Pois não, no dia 13 de maio não estiveram, porque nem que estivesse só estavam lá eles. Então, como é que no 13 de maio, segundo o relato, há relâmpagos em pleno sol? Não pode haver relâmpagos e sol, isso é em pleno sol. Só estavam as crianças, não estava lá ninguém para ver se tinha havido relâmpagos ou não. As crianças também não sabem de nada, porque as crianças são crianças, uma tinha 7 anos, outro tinha 8, e a Lúcia tinha 10 na altura. Portanto, essas crianças, praticamente analfabetas, em 1917 ainda não havia luz elétrica nas casas das pessoas nem nas ruas, temos que nos meter para aí, um obscurantismo total. Em casa da Lúcia, a mãe lia, sabia ler, e lia à noite à luz da candeia, que fazem aqueles fantasmas, aquelas sombras, assim, as crianças ficam logo aterrorizadas e já começam a ver coisas. A mãe estava-lhes a ler o livro da missão, a Santa Missão, ou Fátima, não, Missão Abreviada, que é o livro mais terrorista que alguma vez se publicou em Portugal. É do fim do século XIX e é de um padre. E esse livro depois servia de base de sustentação para os pregadores andarem a pregar de terra em terra durante a noite, porque de dia as pessoas trabalhavam nos seus campos ou com os rebanhos, conforme, e então, em vários sítios, como a pregação era depois de já ser escuro, já não haver sol, e antes de tornar a haver sol, quando aquelas pessoas que eram de mais longe ficavam a dormir dentro do templo paroquial. Não havia higiene nenhuma. Agora imaginem as pulgas que havia lá dentro depois do templo paroquial, ao fim da casa. Mas as crianças inventaram, o Formigão é que escreveu para as crianças dizerem. Não, as crianças podem nem dizer. A única criança que diz alguma coisa é a Lúcia, que as outras não dizem nada. As outras não dizem nada. A Lúcia é que era a atriz principal, era a mais velhinha, teve esse papel de fazer perguntas virada por uma árvore. Pronto, eu posso lhe fazer perguntas viradas ali para o microfone. E depois fazia-se um silêncio, que estava a pecinha de teatro. Mas depois há um fenómeno coletivo em torno de massas, porque depois as pessoas acham que veio o milagre do sol. Ainda agora acho que houve outro. Como o Código Formigão tinha as relações todas com os párocos, antes já tinha, e era a pessoa indicada exatamente para isso. Uma palavra dele aos párocos, trazia os párocos todos e fazia com que as populações viessem. Começavam todas a correr para ali. Aquilo era... A descrição da época é uma coisa que a gente depois fica com os cabelos em pé. Depois tudo é inventado pela irmã Lúcia. Então, porque as crianças não sabem ler. Cada um escreve o que quer. E eles escrevem as perguntas, dão as respostas. Não tem testemunhas nenhumas. É tudo obra de clero. Portanto, como é que a gente é tão ingênuo que não percebe que o clero, quando está empenhado numa coisa e está organizado, quer derrubar a República, quer restaurar outra vez o catolicismo a sério, as devoçõezinhas todas, a reza do terço, etc.,
É evidente, o clero não olha a meias, porque acha que tem Deus pelo seu lado, até mentir faz bem, até matar faz bem. Se ele matou tanta gente, tem por a fé católica, em muitos lados, e tudo isso é considerado virtude, e quem faz isso é considerado herói e santo, é canonizado. Tudo é uma patranha, os segredos de Fátima são patranha, a Lúcia depois leva uma vida... É uma criação do clero, há duas fases. E a Lúcia é obrigada a levar uma vida de reclusão. Há Fátima 1 que é 17 até 30, e é a Fátima mais tosca que há, que nunca se imporia ao mundo. E a Fátima que se impôs ao mundo, isto não é mais grave, porque a Fátima que se impôs ao mundo e que gerou este turismo todo, não é essa. É a Fátima, a partir de 1935, a chamada Fátima das Memórias da Irmã Lúcia. É a Fátima 2. A Fátima do segredo. Que é, sim, é a Fátima dos segredos, é a Fátima de que veio o anjo preparar as crianças. É só a partir de 35 que se começa a saber. Em Portugal, se calhar nem quando o Formigão sabia que tinha vindo o anjo preparar as crianças. Mas aí começa a empresa de Fátima? A empresa, depois da aprovação pelo Bispo, que também foi escolhido a dedo para ir para lá para aprovar aquilo, o Bispo de Leiria, primeiro Bispo da Diocese Restaurada, depois desse tempo, depois dessa aprovação, a empresa já estava... de certo modo já lançada, porque o Bispo teve cuidado, sempre com o código Formigão, de se ir adiantando, lá, a Fátima S.A., o meu livro Fátima S.A., a documentação revela muito isso, que ele teve o cuidado de ir tomando conta dos terrenos, daquela área toda que hoje são terrenos do santuário. Portanto, ou as pessoas doavam, ou era desconsiderado por tudo tem meia. Portanto, aquelas populações da altura, portanto, tudo o clero que dissesse, o clero era soberano. Acabou por ser um teatrinho que se impôs. Porquê? Mas é um teatrinho que se impôs ao mundo. E acabou por se impor ao mundo, mas é esse de 35 em diante, que é as memórias da Irmã Lúcia, que ela se calhar nunca soube que esses livros vão lá cá fora, porque ela já era freira obrigada, ela foi obrigada a ir para sair da aldeia. Numa madrugada, tinha ela 14 anos, e já quando a mãe era viúva, porque se o pai fosse vivo não tinha deixado. Mas a mãe que não acreditava na filha, nunca acreditou, morreu sem nunca acreditar na filha, ela é obrigada, de certa maneira, a deixar ir a filha de madrugada, saiu fugida da terra, ninguém soube, só souberam mais tarde. Que ela tinha ido e levaram-na para um asilo no Porto. Mas ela depois chega para a Espanha, não é? E daí é que vai depois para a Espanha, para Tui, e fica freira à força. A menina nunca mais foi menina. Nunca mais teve liberdade de opção da sua vida, foi gato sapato na mão do clero, alguns jesuítas e depois outros. Não foi ela a escrever as memórias dela e os livros dela? Não é nada obrigada. E ela, se calhar, a maior parte das coisas nem sabe que aconteceram, porque ela já nessa altura já era freira de clausura. Eu vou lhe dar um recadinho. Como deve calcular, já são muitas as pessoas que se manifestam aqui nas redes sociais. Coisa do demónio. E há aqui muita gente que está contra si, contra as suas afirmações, muitos que estão a favor. E há aqui um até que diz que o senhor deve estar zangado com Deus, mas a gente já fala disso. E já vamos falar do Papa Francisco. Está bem.